Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal e neste vídeo vamos falar um pouco sobre DAX e como destacar uma coluna, um mês ali selecionado em algum visual no Power BI. Então aqui no nosso desktop, no Power BI Desktop, a gente tem uma tabela bem simples aqui, tá? Que é uma tabela de F vendas. E essa tabela de F vendas, tem aqui a coluna data, a coluna cliente e a coluna valor. Então, primeiramente, nós vamos precisar aqui criar uma tabela de calendário, para filtrar essa tabela de vendas. Então, eu vou vir aqui em nova tabela, aumentar o zoom aqui, vou chamar de calendário. E a gente vai usar a função calendar auto. Um tab, vamos fechar aqui. E ele vai criar uma tabela de calendário aqui para nós. Bom, criou aqui do lado a tabela de calendário. Aqui eu vou deixar no formato short date. Perfeito. E vamos aqui fazer o vínculo então da nossa tabela de calendário com a nossa tabela de F vendas. Tá? Eu vou colocar aqui que vai ser de um relacionamento de 1 para muitos e vai ser um filtro único. Tá bem? Então já temos o relacionamento da nossa tabela de calendário com a nossa tabela F vendas. Então aqui vamos criar uma nova medida. Vamos lá. Então para a gente criar nossa medida, vamos criar aqui um campo, uma tabela nova para armazenar nossas medidas que a gente for desenvolver. Eu vou chamar de medidas mesmo. Esperar carregar. Bom, talvez quem não conhece a Power BI esteja assistindo esse vídeo. Medidas são campos que nós criamos para fazer cálculos das nossas tabelas, tá? Então, vou vir aqui em nova medida e vou somar a coluna de vendas da nossa tabela. Então, vou chamar aqui de vendas, vai ser igual. Como nós vamos fazer um cálculo sem fazer nenhum filtro, nós usamos a função sum. E nós digitamos aqui vendas e a coluna que a gente quer trazer os cálculos. Vendas valor. Feito isso, a gente já pode ocultar aqui essa coluna 1, que foi criada automaticamente. E pronto, temos um campo aqui apenas para criar nossas medidas. Bom, vamos criar um visual aqui então, bem simples aqui, que vai ser de um gráfico. E aqui nós vamos trazer o que? No eixo Y, nossos valores de vendas. E no eixo X vai ser a nossa data aqui, a date. E vamos deixar apenas o mês. Perfeito. Bom, bem simples, sem muito estilo aqui no visual. Para quem não sabe, o eixo X é o eixo aqui da data, tá, pessoal? A gente vê isso na matemática, E o eixo Y é o eixo do valor, tá? Então aqui vocês podem ver que tem de 0 a 150 mil no eixo Y, que vai formar esses gráficos, essas colunas. Então, nós temos aqui as principais medidas já criadas, para a gente fazer esse visual customizado. O que nós vamos precisar agora, tá? De uma nova tabela de calendário, tá? Para poder fazer uma comparação com a tabela de calendário que já existe, tá bem? Então vamos lá, vamos vir aqui então inserir uma nova tabela e nós vamos passar a seguinte função, só chamar aqui de calendário, vou chamar de calendário cor
E aqui a gente vai só passar a de calendário, né? Que é a tabela já existente aqui, que é essa aqui. Então, se a gente for olhar aqui na nossa modelagem de dados, nós temos uma outra tabela de calendário cor. E vamos conectar essa tabela também na nossa F-Vendas, tá? E aqui vai ser a mesma situação. Um para muitos, único, e vamos salvar. Perfeito. Então, tendo esse relacionamento, nós já conseguimos criar esse destaque, né, para o mês selecionado aqui, né? Então, vamos criar aqui o campo de filtro, bem simples também. A ideia do vídeo é não demorar muito, né? Só para trazer de forma simples e objetiva como destacar algumas colunas ali. Então vamos lá, vamos trazer o filtro, mas não da tabela de calendário que já existia. Vamos trazer a de calendário cor, que a gente acabou de criar. Vamos trazer aqui o mês. Beleza? Vamos falar aqui. Ah, tá. Deixa eu selecionar novamente aqui e vou clicar aqui em filtro. Tá. Eu vou dar uma estilizada nesse filtro aqui rapidamente. Eu vou colocar que é um... Na verdade, eu vou mudar o campo, vou mudar esse filtro para esse cara aqui, ó. Segmentação. O layout aqui eu vou colocar que vai ser uma linha mostrada e vou mostrar 12 colunas, que são 12 meses, né? E vou arrastar aqui. Algo bem simples, só para nós poder visualizar melhor, tá? E vou dar uma estilização aqui rapidamente também. Botões. Não quero preencher. Não quero aqui a borda. Ícone de seleção vou adicionar. Tá bem? E deixa eu arrumar aqui o visual. Esses valores aqui, vou colocar 10. E vou deixar... Bom, para melhorar a visualização aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar que vai ser 12 linhas amostradas e uma coluna. Porque a gente consegue classificar assim, ó. Mais fácil. Mais fácil para compreender. Beleza. Tá. Então, sem muita estilização no visual, né? O objetivo é sempre puxar aqui o mês que está sendo selecionado, mas destacar ele, não filtrar. Deixa eu só arrumar aqui essa seleção no valor selecionado aqui. Eu quero colocar a cor escura aqui, né? E o ícone de seleção também é a mesma coisa. Quando eu estiver selecionando o ícone, eu quero que apareça a cor verde aqui. Um verde mais aqui, tá, fechou. Então tá, então repare que ainda a gente não fez nenhuma configuração para apenas destacar o mês, né? Ele está mostrando aqui o mês que a gente seleciona, né? Tá certo, é isso mesmo. Porém, o que a gente precisa fazer agora é manter esses dados do jeito que já está aqui, né? Porém, apenas destacar com a cor diferenciada o mês que nós estamos selecionando, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Vamos criar aqui uma nova medida primeiro para a cor, para destacar esta cor. Então vamos lá, o que nós vamos fazer aqui? Vou colocar o nome dela de cor do gráfico, tá? E vou criar aqui variáveis, né? Variáveis, elas permitem que na mesma medida você consiga criar outras medidas e no final retornar
né, nesse mesmo campo aqui, nessa mesma medida, o resultado, porém com vários cálculos ali dentro desse mesmo campo, tá? Vocês vão ver aqui, vocês vão entender. Eu vou criar aqui então uma variável que se chama cor padrão. Deixa eu chamar aqui, ó, cor padrão. Vou colocar aqui igual, depois a gente vai para a fórmula aqui. E vou colocar aqui a cor selecionada. Cor selecionada, não, vou colocar cor destaque aqui, né? Cor destaque. Tá bem? E aqui ainda eu vou colocar uma nova variável que vai ser o mês selecionado, tá? E uma outra variável que é o mês do gráfico, mês do eixo, tá? Vou colocar mês do eixo aqui, mês do eixo. E o return, tá? Então fiz aqui toda a estrutura já deixa eu diminuir o zoom aqui, ver se eu consigo. Fiz toda a estrutura. Opa, peraí. Assim tá bom. Fiz toda a estrutura então dessa nossa medida cor do gráfico, que ela vai nos ajudar a destacar esses meses aqui que a gente selecionar, o mês que a gente selecionar, né? Então vamos lá. O que a gente precisa pegar aqui? Cor padrão. A cor padrão vai ser a cor. Deixa eu só dar um retorno de 0 aqui, ver se eu consigo. Deixa eu colocar 0 para todos aqui, porque aí eu posso salvar. Tá, vamos lá. Então, a cor padrão, pessoal, ela vai ser a cor que vai ficar aqui, né, até o final aqui do mês, a cor que vai se manter aqui. E a cor selecionada vai ser quando nós selecionar o mês, destacar, né, a informação. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu vou pegar a cor padrão. A cor padrão, nós vamos pegar aqui no bloco de notas, que eu separei aqui para nós, que vai ser aqui, ó. Vai ser esse cara aqui. Então, vou pegar aqui, Ctrl C. Né? Aí aqui nós temos que passar dentro de aspas, tá? A cor destaque vai ser a mesma coisa, porém vamos pegar aqui a cor destaque, tá? Vamos jogar aqui e aspas também, beleza? Então temos a cor padrão e a cor destaque. Então o que a gente precisa fazer agora é trazer o mês selecionado. O mês selecionado, vamos usar uma função selectedValue, que ela vai destacar, ela é uma medida onde se existe um filtro ou um campo e a gente seleciona esse campo, esse filtro, ele vai trazer esse resultado dentro dessa variável, tá? Então vamos lá, o selectedValue dá de calendário cor mês. Então seleciona o valor, né, de calendário cor mês que nós estiver selecionando. Então vamos voltar aqui agora para a medida do eixo. A medida do eixo ela pode ser usada aqui nesse caso também é selectedValue, tá? Da de calendário, porém agora é da de calendário date mês, que é a medida do eixo que está aqui, ó, de janeiro a dezembro, né? Se a gente clica aqui e a gente vem aqui no campo, ó, o eixo X é da de calendário cor, tá bem? E a de calendário, o eixo X é da de calendário normal, né? E o de calendário cor é onde a gente está usando aqui o filtro. Ó. Se a gente clica aqui no filtro, nós estamos utilizando o filtro da de calendário cor, tá? Aqui eu já vou no campo de filtro, eu vou deixar aqui para fazer uma seleção única, tá? Forçar seleção, tá? Então vamos deixar aqui, ó, forçar a seleção. Seleção única, tá? Então, ó, repare que aqui, como nós estamos forçando uma seleção, sempre vai trazer o mês aqui que está selecionado, tá? Ó. Sempre vai trazer o mês selecionado e não permite
fazer mais de uma seleção, ó. É só apenas uma seleção. Tá, beleza. Então, como é que nós vamos arrumar agora, né? Antes, vamos colocar aqui, vamos vir aqui no gráfico e em colunas. Tá vendo que aqui em categorias agora a gente vai colocar, ao invés de ser uma cor padrão, a gente vai colocar aqui a função condicional, né? Para trazer uma cor através de uma função. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos vir aqui nessa função, na função do fx, vamos colocar aqui o valor do campo e vamos procurar em medidas a cor gráfico. Ela não está disponível. Por que ela não está disponível? Vou explicar aqui, ó. A nossa cor gráfico, as medidas também podem ser usadas para formatação de cor. Porém, nesse caso aqui ainda, ele não está entendendo que essa aqui é uma medida para formatação de cor. Como que nós fazemos isso? Vamos fazer o seguinte, vamos usar a função if, né? Então aqui no if, nós vamos pegar aqui, primeiramente, eu vou retornar só a medida de cor padrão para vocês verificar a cor que vai trazer, ó. Então vou vir aqui agora em categorias novamente, ó, dentro do gráfico, selecionei no visual gráfico, vim em categorias e vim aqui em formatação condicional. Vamos pegar aqui o valor do campo. Vamos pegar aqui em medidas, cor do gráfico. Agora dei a opção para a gente selecionar aqui. Vamos dar um OK. Então, ó, quando a gente faz isso, repare que a cor já mudou. Tá bem? Repare que a cor já mudou. Se eu tirar esse filtro aqui, a cor que vai vir vai ser diferente da cor do mês aqui selecionado. Quer ver? Vou deletar aqui rapidamente. Ó. Então ele veio a cor padrão, que é a única cor que está retornando. Tá? Então a gente não fez a condição ainda. Então retornou todos os meses agora, porém estamos sem o filtro. Vamos voltar o filtro aqui. Vamos Ctrl Z. Então beleza. Vamos agora aqui em cor gráfico novamente, vamos fazer a seguinte condição. Vamos usar a função if, tá? Vou deletar aqui o retorno. Primeiramente, ó, aqui no retorno, o que ele vai falar? O que ele vai trazer? A gente tem todos esses campos aqui para utilizar na nossa condição e também pode usar medidas aqui, tá? Então, nesse caso, a gente vai usar só os campos que estão aqui dentro, as variáveis que estão aqui dentro dessa medida. Então vamos lá. O que a gente vai passar aqui? Vamos fazer um if, né? Se o mês selecionado, tá? Se o mês selecionado, que é o quê? O mês do filtro, for igual ao mês do eixo, né? Se eles forem iguais, o que a gente vai retornar? A gente vai colocar aqui, ó, vírgula e ó, retorno se for verdadeiro. Então a gente vai vir aqui. Se for verdadeiro, o que a gente quer selecionar? A gente quer mostrar aqui, né? Então, a cor destaque. Se não for verdadeiro, a gente pode colocar a cor padrão. Tá bem? Beleza, cor padrão. Então, feito isso, vamos ler aqui o que a gente está fazendo. Nós usamos a função if, que é a função C, né? Se o mês selecionado, que está aqui dentro dessa variável, for igual ao meu mês do eixo, que está aqui dentro do meu gráfico, traz a cor destaque. Se não, traz a cor padrão. É isso que a gente está fazendo. A gente salva isso aqui, tá bem? E aqui, novamente, ó, ele já destacou com a cor diferente. Então, venhamos aqui, então, ó, vamos olhar. A função, então, tá conectada na nossa medida de cor. Então, ó, cor de categoria, estilo do formato, é um valor de campo. Em que campo devemos basear isso? Na medida cor gráfico, que é a medida que nós acabamos de criar aqui, que é, ela vai pegar o mês selecionado e destacar. Então vamos lá. Repare que agora, quando nós filtramos aqui, ele está trazendo essa cor mais escura, porém a gente quer manter os meses ainda não selecionados, mostrando, porém com a cor diferente, né? Então vamos lá, vamos precisar agora criar uma nova medida
que é a medida de, eu vou chamar de vendas gráfico. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Bem simples, pessoal, sem muito segredo. Vamos usar a função calculate da nossa medida vendas que já existe, e vamos passar uma função ao cross filter, que é a função, limpe todos os filtros que são aplicados à tabela especificada. Ou seja, a gente quer a ao cross filter funcionando na tabela de calendário cor. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Eu vou trazer primeiro o resultado, tá? Da minha vendas para o meu mês aqui, para a minha coluna de gráfico, tá? Então, vou trazer aqui, vendas, vou mudar a medida, não é mais a vendas, é vendas gráfico. E vou trazer ela aqui, Então, repare que agora o mês de agosto já aparece destacado, tá? E por que isso está acontecendo? Vamos lá. Quando eu adiciono aqui a minha medida vendas gráfico e passo a função ao cross filter da minha de calendário cor, eu estou dizendo que para a minha medida de vendas, a minha ao cross filter de calendário cor não vai ter efeito. Porém, quando nós selecionamos aqui, né, no nosso filtro, o mês de julho, ele vai na nossa condição aqui na cor do gráfico, ele vai lá e identifica qual que é a seleção do mês para o filtro e qual que é o eixo que está destacando, qual que é o eixo ali do nosso gráfico que tem esse mesmo mês que a gente está selecionando. Porém, para a medida de vendas, o impacto é zero, tá? Então, não tem impacto nenhum. Porém, para esse caso de vendas do gráfico, nesse caso de dar vendas do gráfico, por que a gente então cria duas medidas, uma para o gráfico e outra para os resultados que vai vir depois desse filtro? Quer ver? Eu vou tentar explicar aqui bem de forma simples, tá? Eu vou trazer aqui uma tabela. Eu vou criar um novo gráfico, na verdade, tá, pessoal? Vou criar um novo gráfico aqui. Vocês vão entender. Eu vou trazer a medida de vendas para cá e vou trazer aqui na minha F vendas, vou pegar o cliente e vou colocar no eixo Y. Deixa eu ver aqui quantas empresas tem aqui na minha F vendas. Empresa A, vou colocar a empresa B. Deixa eu colocar a empresa B também aqui. Não, deixa eu achar um outro mês aqui, pera lá. Preciso achar o mês que tem os dois. Não vai ter, não. Não vai ser nesse. Eu não vou conseguir explicar nesse nível de detalhe, né? Infelizmente. Eu vou fazer uma. Eu vou vir aqui na minha F vendas e vou editar ela aqui, tá, pessoal? Para vocês verem, para mim conseguir explicar para vocês de forma simples. Vou vir aqui em editar. Bom, eu vou colocar aqui só mais um mês de fevereiro, 2025-02-28. Vou colocar também a empresa A. Tá? Vou colocar 10.256, 102.562. Vou salvar aqui, vou fechar e aplicar. Tá carregando, né? Tá, vamos lá. Então eu vou selecionar aqui o mês de fevereiro, foi onde eu adicionei
a data. E repare que para o mês de fevereiro, eu selecionando aqui esses dados, ele me traz o valor aqui. Deixa eu adicionar valores. Ele me traz o valor da empresa B e da empresa A, selecionando o mês de fevereiro, tá? Usando a medida de vendas normal, tá? É a medida de vendas normal, que não é a medida que está nesse outro gráfico, tá? Então eu vou duplicar esse gráfico, vou trazer para cá e vou pegar agora e colocar medidas de vendas gráfico. Vou trazer aqui. Opa. Deixa eu formatar. Não, tá certo. Então, ó, deixa eu só formatar esse rótulo de dados para mostrar bem mais os outros números aqui, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Bom, beleza. Então, repare que quando eu filtro fevereiro, tá? Nessa medida, nós estamos destacando e filtrando apenas um mês e não o valor das vendas, tá? Aqui dentro nós estamos filtrando apenas um mês e não o valor de vendas. Porém, nós precisamos filtrar o mês selecionado e no nosso relatório que a gente estiver analisando, destacar os resultados desse mês selecionado. Esse filtro dentro da medida de vendas, no valor de vendas, precisa filtrar o resultado do mês de fevereiro, entendeu? Não apenas destacar e filtrar a data fevereiro no filtro, né? Então, quando nós selecionarmos aqui fevereiro, se nós usamos a medida de vendas normal, ele vai trazer todo o faturamento da empresa A, independente do ano ou do mês, tá? E da empresa B também. Porém, quando nós usamos a medida com a All Cross Filter dentro da decalendário cor, ele vai filtrar o mês de fevereiro, trazendo os dados da empresa A e da empresa B, usando a medida de vendas normal, né? Porque o nosso objetivo é destacar o mês selecionado, obviamente, porém trazer os dados desse mês selecionado abaixo. Por isso que a gente, aqui dentro, nós vamos usar a função de vendas gráficos com a cross filter aplicado e para os outros dados nós vamos usar a medida de vendas normal, que é a soma da nossa tabela de vendas, tá? Então, por isso que a gente usa a cross filter nesse caso, né? E também cria essa dinâmica, esse artifício para trazer os outros dados, tá? É importante, né? Se nós não fizer isso, a informação vai estar incorreta ali para aquele mês que nós estiver destacando, tá, pessoal? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comente aí o que você achou, se você vai querer mais conteúdo iguais a este, tá? E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.